ordinário, as outras sextas foram tremendas e cremos que Deus continuará falando conosco. Hebreus 12, louvores a Deus pela vida da minha esposa, dos meus filhos, agora é filhos. Irmãos, esse negócio é bênção de Deus. Essa igreja é bênção espiritual, é material, é para todos os lados. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou ser breve mesmo. A palavra que eu tenho é pequenininha, do tamanho do coice de porco. Podemos ler o texto? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço. Isso aqui eu acho que vale a pena repetir. Deixemos, irmão Vanderlei, todo o embaraço. Quantos sabem o que é embaraço aqui? Sejam verdadeiros. Bem poucas pessoas. E o pecado que tão de perto nos rodeia. E aí então, deixando o embaraço e o pecado, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2, lembrando que todos aqui temos uma carreira, amém, irmãos? Carreira aqui pode falar ou fala-se de propósito de vida, propósito que Deus estabeleceu em nossas vidas para que nós venhamos viver nesta terra. Versículo 2, como que nós vamos correr esta carreira? Primeiro, deixando o embaraço e o pecado. Deixou? Então vamos correr a carreira. E aí, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O que o escritor está dizendo aqui é: Jesus é o modelo perfeito a ser seguido. Jesus é o exemplo a ser seguido para nós deixarmos o embaraço, o pecado e corrermos a carreira que nos está proposta. Amém, irmãos? Deixa sua Bíblia aberta ou fechada, como você preferir, para ouvirmos o que Deus tem para falar conosco aqui nesta noite ou continuar falando. Meus irmãos, nós sabemos que aonde nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. Digo isto tendo em vista que aonde nós estamos, as pessoas estão nos vendo, nos reparando, principalmente aqueles que carregam o nome de crente, evangélico, cristão, como você preferir. Tais pessoas, nas quais nós fazemos parte, somos vistos em todos os lugares e nós carregamos um peso a mais sobre nós, porque qualquer coisa que nós fazemos errado, a primeira coisa que as pessoas vão fazer é olhar para nós e dizer: mas não é crente? Mas não vai na igreja? Mas não carrega a Bíblia debaixo do braço? É assim ou não é? É assim. Então, em todos os lugares tem testemunhas de gente nos olhando. Porém, aqui, o escritor está nos mostrando que esta nuvem de testemunha não é aquelas que nos veem, não são essas pessoas que nos veem. Eu acho lindo quando o pastor fala, apesar de no início causar um confronto, a Bíblia é a verdade absoluta e não há contradição, mas nem toda verdade está na Bíblia, e isso é uma verdade absoluta. Porém, quando nós olhamos para esse texto, não é as pessoas nos vendo, somos nós vendo as pessoas. Que pessoas são essas? É só você ler o capítulo 11 por completo, você vai ver quem são essas testemunhas.
A Bíblia vai nos falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Gideão, de Jefité, de Sansão, de vários homens. Homens que pela fé venceram, alcançaram a promessa de Deus. Outros que pela fé venceram, mas não alcançaram aquilo que estava preparado para eles ou prometido para eles. Mas de alguma forma todos eles venceram e não deixaram serem paralisados no meio da carreira. O lindo é isso. Eu acho maravilhoso porque se você ler a partir do versículo 32, você vai ver que pela fé alguns venceram reinos, praticando justiça e alcançaram promessas, fechando boca de leões. Agora você vai ver outros que pela fé venceram, mas não fechou a boca de leões. Foram engolidos por leões, mas venceram. Você vai ver outros que pela fé conseguiram vencer e escaparam da espada, está aqui. Mas você vai ver outros que pela fé tiveram coragem para ir ao fio da espada e ser morto e não parar a carreira no meio do caminho. E a fé nos ensina isso, Riquelme, que nós temos fé para conquistar e temos que ter, mas muitas das vezes nós precisamos ter fé não somente para conquistar, mas para guardar o que já conquistamos. Aleluia, aleluia, glória a Deus, porque pela fé nós conquistamos, pela fé nós alcançamos, pela fé nós adquirimos e não somos paralisados para alcançar, mas pela fé nós guardamos o que já temos, pela fé nós não paralisamos naquilo que já possuímos. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então o autor aos Hebreus está nos ensinando. Leia na sua casa Hebreus 11. Já que nós estamos rodeados dessas testemunhas, Jefité, Sansão, já falei. Homens que estão na galeria da fé porque venceram e não foram paralisados. Então ele diz, já que estamos rodeados deles, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Repito, todos nós que estamos aqui, irmãos, temos uma carreira proposta para nós. Nós não somos atletas literais, pode ter aqui, mas nós, eu acho que a maioria não é. Eu acho que nem tem aqui um atleta profissional, mas a Bíblia nos compara com um atleta por diversas vezes, e Paulo também, em outros textos, vai nos comparar a igreja com atleta, como aqueles que correm uma corrida, como aqueles que combatem um combate, e ele está nos ensinando que nós precisamos correr esta carreira, e para nós corrermos, precisamos estar livres. Livres. Quando eu estava pensando no que pregar, e essa mensagem veio na minha mente, eu lembrei de quando eu empinava pipa lá em Minas Gerais. Ô, tempo bom. E mesmo tempo ruim. Tantas tragédias que aconteceu. E a gente empinava a pipa. E com carretel de linha a gente soltava. E a bichinha ia. Não sei se tem alguém aqui que teve essa infância. Tem, né? E aí você está lá. Daqui a pouco você vai laçar com alguém, cortar. Quando você olha que não, a linha está toda embaraçada. É ou não é? E aí o vento tá bom, o camarada tá com a pipa do seu lado para te cortar, e você tá lá sem o que fazer, porque não tem como você descarregar a linha. Por que não tem como? Porque a linha embaraçou, e enquanto você não desembaraçar a linha, a sua pipa não sai do lugar, e ainda está correndo o risco de ser cortada. Aleluia.
Aí eu lembro que tinha pessoas ao nosso lado, sempre tinha alguém, sempre tinha aquele que já tinha perdido a dele e estava ali do seu lado te ajudando, e aí você me ajuda aqui a desembaraçar, senão eu vou perder a minha também. Aí tinha que vir alguém desembaraçar. Isso quando você não tinha que arrebentar a linha, dar um nó corrente, porque era mais resistente, para continuar a soltar a pipa. Oh, irmãos, o Espírito fala com a gente. Oh, glória a Deus. Existem pessoas que estão desta forma, estão paralisadas porque a vida delas estão embaraçadas, num emaranhado, embaraço, e não tem como avançar, não tem como progredir. E qual que é a solução? Ou desembaraça, ou puxa a pipa de volta. E eu lembro muito bem que a gente saía para o lado para não embaraçar mais, e descia a pipa para daí desembaraçar e poder subir de novo. Aleluia. Aleluia. Aí nós entendemos o texto que tem repercutido aqui nos últimos dias, que está em Jeremias 7:24. Que por causa de Israel andar nos seus próprios conselhos, por causa do coração malvado deles que guiava eles, ao invés de andar para frente, eles andavam para trás. É porque eles estavam embaraçados nos próprios pensamentos, nas próprias metodologias, nos próprios sentimentos, naquilo que eles tinham por certo e não naquilo que Deus falava. E por isso, ao invés de avançar, andaram para trás. Diga assim comigo: o pecado é fácil. Ó, Max, vigia no que você está falando. Eu pensei muito para falar. Sabe por quê? Deus não tem problema com o seu pecado, não, irmão. Uma forma expressiva de dizer: Deus não tem problema com o nosso pecado. Não, pregador, não. Porque Ele já resolveu na cruz. O pecado Ele já resolveu na cruz. Basta se arrepender e deixar, está resolvido. Segue em frente. E o embaraço? Porque, observe o texto, não é o embaraço do pecado, é o embaraço e o pecado. São duas coisas diferentes. Uma coisa é o pecado, outra coisa é o embaraço. Agora, o que o escritor está dizendo é que ambos impedem a pessoa de correr a carreira. Ambos impedem a pessoa de continuar o propósito. Ambos impedem a pessoa de viver o chamado de Deus, de viver o propósito que Deus acrescentou e estabeleceu na vida dele. Maravilhoso, Jesus. E o que é o embaraço, irmão Marcos? Diferente do pecado, o embaraço, se você procurar o significado, são empecilhos que são criados, dificuldades que são estabelecidas. Agora que vem o problema, é porque o primeiro tipo de embaraço não é criado por outros ou externamente, é criado por nós mesmos. E aí somos nós que nos embaraçamos e impedimos a nós mesmos de correr a carreira. E como o tema proposto é paralisia, em outras palavras, o embaraço aqui é aquilo que nós nos embaraçamos e nos paralisamos, nos impedindo de avançar. E usando a fala do pastor, é quando nós mesmos nos sabotamos. Aleluia. Aleluia. E como que é criado
criado o embaraço. É que o embaraço, irmãos, é algo que no momento parece que não vai ter problema. Quantos já não passaram por isso assim como eu passei? Ah, isso aqui não é nada demais, né? Ah, isso aqui não vai ter problema não, né? Ainda fazemos assim, mineiro faz, né? Dizendo para você mesmo, né? Isso aqui é coisa besteira, né? Vou fazer. Ah, vou assinar. Ah, vou ligar. Ah, vou deixar, problema não, né? Ah, vou dizer assim, né? O que é que tem? E aí quando você se dá por si, você está no meio do embaraço. Você está paralisado no meio do embaraço. E o problema todo, irmãos, que a palavra embaraço aqui, ela também significa peso, fardo, jugo. E quantos aqui já passaram por isso? Vou usar um exemplo simples. Dívida. Todo mundo aqui tem conta, mas não tem dívida. Glória a Deus. Porque a dívida é um dia após o vencimento. Então todo mundo aqui só tem conta, não tem dívida não. Em nome de Jesus. Quantos aqui entram em uma dívida? E aí, quando você se embaraça, ou melhor, você entra uma pessoa entra numa conta, e aí quando aquilo se torna uma dívida, e se torna um embaraço, já viu aquelas pessoas que chegam para você e dizem, não estou conseguindo dormir? Aquelas pessoas que chegam para você e dizem, o negócio está difícil demais, eu não paro de pensar nessa dívida, eu não consigo colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, ficar sossegado. Quantos aqui já ouviram alguém falar assim, para não dizer quantos já falaram isso? E aí a pessoa está embaraçada, aquilo gera um peso na pessoa. E enquanto a pessoa não resolve aquilo, a vida dela não consegue ir para frente. E agora que vem o pior, minha pastora, é quando atrapalha o culto. É quando atrapalha a adoração. É quando quem você via cheio, fervoroso, passa por esses embaraços e você olha para a pessoa, tem alguma coisa errada. Está embaraçado em alguma questão que não está conseguindo resolver. Mudou o culto, mudou a adoração, mudou o fervor. Não é mais a mesma pessoa. Tem alguma coisa paralisando ele. Tem alguma coisa paralisando ela. Olha o ministério. Não prega como antes. Não vejo mais aquela mesma intenção de coração quando pregava. Não é mais o mesmo. Não está se dedicando mais do mesmo jeito que antes. O que é isso? Está embaraçado em alguma questão. São pessoas que entram em relacionamento, seja de ciclo, de amizade ou amoroso, mas aquilo começa a emaranhar ela, a embaraçar ela, a paralisar ela, e ela não percebe no início. Quando se vê, já está no meio da questão e não consegue sair. São pessoas cheias de promessas, são pessoas que carregam promessa, são pessoas que carregam uma palavra, são pessoas abençoadas por Deus, mas ela entra sem saber que aquilo vai aprisionar, paralisar ela, porque no momento que está entrando, parece que não tem nada a ver, parece que não vai ter nenhum problema, mas quando entra, meu filho, é embaraçado. Aleluia. A mensagem é simples, irmãos, mas eu estou olhando para pessoas que vão sair daqui nesta noite municiadas,
a não se embaraçar em nada mais, porque eu sei que eu estou pregando para pessoas que já venceram o pecado. Eu sei que eu estou pregando para pessoas que não vivem na prática do pecado, mas assim como eu, você vive neste mundo cheio de questões, numa correria tremenda de negócios, de empresa, de culto, de igreja, de família, de realizações, e nós sabemos que existem muitos embaraços para tentar nos paralisar, mas Deus te trouxe aqui nesta sexta-feira para declarar sobre a sua vida que todo peso de embaraço nesta noite vai ser quebrado pelo peso. Elemai, a subcandarácia. Levante a sua mão para o alto. Levante a sua mão para o alto. Até aqui talvez você se embaraçou em algo, mas vai sair daqui para não se embaraçar mais. Mas a palavra de Deus para a nossa vida aqui nesta noite é o que está escrito em Isaías 10, 27. Naquele dia, naquela sexta-feira, todo o peso de embaraço, todo o jugo de embaraço será quebrado, será quebrado, será quebrado pelo poder da unção. Tem unção de Deus para quebrar de hoje. Tem unção de Deus para quebrar o embaraço aqui hoje. Alguém pode acreditar e adorar ao Senhor. Oraia subicalacé. Oh, Xia, Récia. Eremite camandará súbia. Leplacite queriacé. A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia nos mostra, irmãos, que Israel se embaraçou tanto no pecado, se embaraçou tanto na desobediência, se embaraçou tanto que Deus resolveu colocar a nação da Síria para embaraçar eles por completo. Mas também Deus diz em Isaías 10, 27, naquele dia, todo jugo, todo embaraço, todo peso, tudo aquilo que traz fardo será quebrado pelo poder da unção. Tem unção de Deus para quebrar o embaraço aqui nesta noite. Tem unção de Deus para quebrar todo embaraço aqui nesta noite. Tem unção de Deus. Ai, a Cíntia, a Récia. Fique de pé, irmãos, comigo, por favor. Oh, aleluia! Coloca a mão no ombro do seu irmão aí onde você está agora. Quantos têm unção de Deus aqui na vida? Quantos têm unção de Deus aqui no ministério? Quantos carregam a unção de Deus aqui? É pela unção que está na vida desse irmão aí. É pela unção que está na vida do seu irmão. Todo o embaraço vai ser quebrado agora. Eu sei que você entrou achando que não ia ter problema. Eu sei que você entrou achando que não ia ter nenhuma dificuldade. Mas agora, embaraçado, está difícil de sair. Mas Deus vai quebrar o embaraço aí agora. Vai quebrar agora. Receba unção aí. Receba unção aí. Receba unção. Ser quebrado. Todo embaraço vai ser quebrado agora. Pega unção. Receba a unção de Deus. Vai ficar olhando essa questão atrapalhar seus sonhos, vai ficar olhando esse embaraço atrapalhar seus projetos, vai ficar olhando esse impedimento interromper seu ministério, ou vai tirar a espada da bainha. Pega a espada, rapaz, pega a espada, moça, pega!
Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Já recebeu do seu irmão, agora guerreie pela sua vida, guerreie pela sua vida, guerreie pela sua vida. Os planos de Deus, os planos de Deus ainda estão de pé. Guerreia, 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 guerreia. Alabacandarabadaravá subiandarácia, elemite querrevácia, guerrei meu filho, guerrei minha filha, jogue esse embaraço para o quinto dos infernos, viva o que Deus tem, viva o que Deus tem. Alabacandarácia. Pega. A palavra de Deus não caiu. A palavra de Deus não caiu. O que o diabo quer é que você se embarace na incredulidade. Mas receba o unção aí. Pega unção, pega unção. Pega! Tem unção, tem unção, tem unção, tem unção, tem unção. Olha a unção de Deus, olha a graça de Deus. Viva o que Deus tem, viva o que Deus tem. O embaraço vai cair, o embaraço vai cair, o embaraço vai cair. Olha a unção de Deus, olha a unção de Deus, olha a unção de Deus. Pega a unção, pega a unção. Tem graça de Deus, tem graça de Deus, tem poder de Deus. Receba, meu irmão, pega, minha irmã. Ayasídica, Amitia Darassi, Leplacandarabadaravá súbia. Labadaracé. Vai ficar olhando ou vai vir pra guerra? Vai ficar olhando ou vai vir pra guerra? Vai ficar vendo essa coisa te parar? Vai ficar vendo essa questão te paralisar? Ou vai vir pro campo de batalha? Sonhe! Viva os sonhos! Não se parar! Pega a graça de Deus! Pega a graça de Deus! Receba o poder de Deus aí! Agora! Ai, acesso. Yes,